completou-se 4 meses que o primeiro brasileiro morreu vítima da Covid-19. A TV Além Paraíba começa hoje, 13 de julho de 2020, o programa Relatos da Pandemia. O programa terá sempre um convidado especial, médico, cientista ou pesquisador renomado, para falar a todos sobre a doença, sobre suas consequências, sobre as expectativas de cura da vacina, sobre medicações, sobre o que funciona, sobre o que não funciona, sobre o que a comunidade científica aprendeu ou não. Estreando no nosso programa de hoje está uma das mais importantes pneumologistas e cientistas de todo o mundo, doutora Margarete Dal Como, que desde o início da pandemia no Brasil vem sendo uma voz respeitada quando o assunto é coronavírus. Vamos ver a entrevista. Olha, está conosco tanto em áudio quanto em vídeo, aqui pela TV Além Paraíba e Rádio Cultura, uma das mais importantes pneumologistas do país e, quiçá, do mundo, e também uma das mais importantes pesquisadoras da Fundação Instituto Oswaldo Cruz, que é a doutora Margarete Dal Como, que ontem esteve durante quase 3 horas, como vem fazendo nos últimos domingos, esclarecendo os brasileiros, através da Globo News, sobre essa tragédia que tantas vidas já tirou, mais de 70 mil, que é a Covid-19, causada pelo novo coronavírus. É uma honra, doutora Margarete, falar com a senhora sempre, senhora que, desde o começo, pelo conhecimento científico, tudo aquilo que a senhora, eu acompanhei todas as entrevistas nos canais de TV e também conosco aqui, tudo aquilo que a senhora previu ocorreu, e eu hoje gostaria de perguntar à senhora, chegamos, doutora, ao pico, estabilizamos ou ainda estamos subindo, e em quanto tempo começaremos a descer? Bom dia. Bom dia, Dauro, muito prazer, muito obrigada pelo convite, mais uma vez, um prazer falar para vocês e seus ouvintes. Na verdade, Dauro, a epidemia, ela se mostrou nesses 4 meses que nós estamos completando agora, um padrão muito heterogêneo, né? Ela diverge muito de local para local no Brasil. Então, nós vemos locais, vários, inclusive no Rio de Janeiro, onde tudo indica que nós já tenhamos alcançado o pico epidêmico, só que a diminuição ela é muito lenta e esses números médios, que são aqueles melhores para nós analisarmos, ainda revelam uma transmissão ainda alta, sobretudo nas camadas de população menos favorecidas. Então, assim, não há dúvida de que a epidemia tomou um padrão social, né? Aquele discurso original que nós fizemos, o vírus é democrático, atinge todo mundo, isso ficou claro, a desigualdade social no Brasil, ela se mostra através dessa epidemia de uma maneira brutal, não há dúvida, né? Depois é curioso porque alguns locais, como aconteceu na região norte da a epidemia praticamente se controlou, quer dizer, ela chegou muito rápido, ela ocorreu com muita mortalidade, né? Manaus foi um exemplo disso, né? Havia 30 enterros por dia, passou para 160, enfim, agora voltou ao normal, por razões que nem nós sabemos explicar completamente. Mas o fato é que, assim, você me perguntava como está a situação, sem dúvida, nós passamos do pico, mas o platô no qual nós permanecemos é muito alto ainda, Dauro, o número de mortes é muito alto, nós estamos perdendo vidas demasiadamente. Nós não estamos diagnosticando as pessoas no momento precoce, não estamos dando a elas, eventualmente, a assistência necessária. E, sobretudo, a nossa população não está obedecendo às recomendações que nós temos exaustivamente feito, né? Que tem que todo mundo usar máscara, né? Eu costumo até brincar, de certa maneira, Dauro, dizendo que a máscara passa a ser, a partir de agora, uma indumentária das nossas vidas. Ela é um objeto da nossa indumentária. Quando nós formos sair de casa, nós pegamos nossa carteira, a chave e a máscara. Ela faz parte, isso é um comportamento com o qual nós temos que nos acostumar, porque esse vírus vai ficar entre nós muito tempo ainda, né? Não no sentido de crescer epidemicamente, mas no sentido de ficar endemicamente entre nós por muito tempo. E vacina é uma realidade para o ano que vem, não é para agora. Por mais que nós estejamos investindo, e o Brasil
sem dúvida nenhuma, tem dado um belo exemplo nisso, mas isso leva tempo, tem que testar, tem que acabar a fase 3, tem que fabricar, tem que fazer controle de qualidade, ou seja, não adianta ninguém perguntar se tem vacina em 2020, porque não terá, entendeu? Então, assim, vacina Isso sempre, né? A senhora como? disse isso sempre. A senhora disse sempre isso. Vacina É um, para é esse um ano. processo, é um processo longo, né? Então, assim, é uma ilusão, não adianta. Por mais que nós queiramos, que nós estejamos assumindo o risco, inclusive, o Brasil está assumindo, através da Fiocruz, o risco da fabricação de 2 lotes de 30 milhões de doses, mas isso até ser feito, envasado, passar pelo controle de qualidade, isso é 2021, não adianta, não tem como. Existe uma logística muito complexa. A senhora ontem na Globo News, a senhora falava de que em alguns estados onde foram feitos hospitais de campanha, talvez fosse uma solução para a população mais carente, como a senhora também previu lá no início, que a pandemia chegaria às pessoas, às casas mais simples, onde seria difícil o isolamento social, as casas que às vezes durante o dia a sala é sala e à noite ela se transforma em quarto, que talvez a estrutura dos hospitais de campanha fossem bem aproveitadas se pudéssemos retirar essas pessoas que às vezes precisam de isolamento e não tem como se isolar nas suas residências. A senhora acha que essa é uma solução que pode ser viabilizada no Brasil? Essa é a que eu estou propondo, Dauro, porque já foi gasto muito dinheiro, foi feito investimento, existe uma estrutura, existem leitos que estão disponíveis e existem pessoas, não porque elas estejam graves, exigindo CTI, nada disso, nem oxigênio de alto fluxo, mas elas não têm condições de, nas suas casas, seja porque não têm um bom saneamento, seja porque moram sozinhas, seja porque são portadoras de uma diabetes de difícil controle, uma hipertensão arterial e tem uma Covid até leve. Mas essas pessoas, se elas forem acolhidas num local onde elas possam receber alimentação adequada, cuidados de higiene, cuidados de enfermagem, eventualmente um pouco de oxigênio, se eventualmente elas precisarem, elas vão melhorar e vão voltar para suas casas, entende? Isso seria um aproveitamento de um investimento que já foi feito e otimizá-lo. Né? Coisa que hoje tem uma porção de leito aí de hospital de campanha vazio, inclusive que nunca nem foi usado. Sim. Então, assim, o SUS precisa ter essa disponibilidade, essa grandeza, digamos assim, de refazer esses conceitos de ocupação de leitos. Agora, ontem também eu estava observando, eu tenho observado também as outras declarações da senhora e da comunidade científica sobre a questão da cloroquina no Brasil, né? O Brasil ainda está discutindo cloroquina quando outros países do mundo, essa questão está pacificada de que a cloroquina não influencia ou não tem um efeito efetivo no tratamento. Como é que a senhora vê essa questão da cloroquina, doutora? E a Olha, Daura, ivermectina, né? olha só, você já me ouviu falar outras vezes, você me ouviu falar ontem isso de novo, né? Eu acho que nós ainda estamos gastando energia errado. Nós temos que gastar a nossa energia para testar as pessoas, para fazer diagnóstico de doença. Uma vez testadas e diagnosticadas, dar a elas o cuidado que elas merecem, colocá-las isoladas e, sobretudo, fazer o chamado controle dos contatos. Controlar os contatos de um caso diagnosticado é tão importante quanto tratar daquele caso. Então, gastar energia com fármaco que já está completamente, digamos assim, descartado para as formas graves completamente e para profilaxia, prevenção de agravamento, isso não faz sentido até o momento, Dauro. No momento em que a gente provar que isso pode funcionar, a ciência tem que ter muita grandeza, né? Nós mesmos teremos o compromisso de dizer, olha, foi feito um trabalho no lugar tal que finalmente, depois de 6 meses, mostrou que pode ter alguma vantagem. Mas até o momento isso não faz o menor sentido, não tem o menor cabimento as pessoas tomarem remédios que não servem para nada. Remédio, esse vermífugo, ivermectina, igual, é a mesma coisa. Não tem sentido as pessoas
estarem usando isso politicamente, distribuindo saquinhos de remédio, colocando antibiótico, prednisona, que é um corticoide, que é um remédio que tem inclusive efeito colateral. Não está indicado usar corticosteroide de nenhuma forma de Covid-19, nem leve nem moderada. Corticosteroide é para ser usado em paciente grave, com um quadro de insuficiência respiratória, que nós chamamos síndrome de angústia respiratória grave. É esse, e acabou. Então não tem mais que se perder tempo com essa discussão. Covid-19 é uma doença chata, dura muito, é longa, exige muita paciência. Eu já passei por ela, você já passou por ela, e sabe que tem que ter sintomático, dá muita dor no corpo, tem que ter repouso, tem que ter alimentação adequada e ter paciência. E se piorar, procurar o hospital. E é isso, não tem remédio até agora. Então, tudo isso que está sendo é um gasto de energia absolutamente equivocado e desnecessário. É isso que eu tenho a dizer. Eu gostaria ainda de perguntar à senhora o seguinte: a senhora acredita que outros países, por exemplo, eu estava vendo os números da Finlândia, que logicamente é muito menor que o Brasil, mas que tiveram lá 23 ou 26 mortes, não me lembro agora exatamente, em 1.000 e poucos casos e tal. O Brasil errou desde o começo, doutora? Não é exatamente, quer dizer, eu acho que nós deixamos de aprender com os países que nos antecederam, né? Nós tínhamos uma arma poderosa para usar, que era o SUS, né? O SUS é a nossa grande arma. É o SUS que tem que responder por 80% dessa pressão de demanda, mas o SUS já entrou na epidemia muito sucateado, Dauro, já estava muito prejudicado, né? Faltando pessoas, as clínicas da família sucateadas, sem gente para trabalhar, a rede básica de saúde muito sofrida. Então, nós já entramos perdendo nessa briga, digamos assim, né? E foi preciso um redirecionamento, que nem sempre foi feito de maneira adequada, né? Então, assim, a testagem em massa, o diagnóstico, o isolamento das pessoas diagnosticadas, controle de contatos, assistência aos casos menos graves, sem dúvida nenhuma, é a estratégia que tem que ser feita até hoje, né? E, obviamente, contar com a colaboração da população para que não faça essas aglomerações que você acabou de me ver ontem falando disso, nas praias e tudo, baile funk. Como que alguém pode pensar que pode ter baile funk, Dauro, quando nós estamos recomendando que não tenha nem festinha de aniversário de 1 aninho de criança? Todos os casamentos foram suspensos. Então, como pode ter festa rave, baile funk? Não pode ter. Então, a população tem que entender que também eu não vou propor que as pessoas vão para um baile funk usando máscara, concorda comigo? Sim, senhora. Seria difícil. Então, assim, a gente também não pode falar de coisas que não são realistas, entendeu? Mas o fato é que eu conclamaria as lideranças comunitárias para que instassem esses jovens a não fazer. Muito bem. Antes de encerrar, eu gostaria de perguntar à senhora o seguinte: a doença, o vírus veio escrevendo nesses 6 meses a sua história. A senhora sabe que eu, há cerca de pouco mais de uma semana, lamentavelmente perdi a minha mãe, até inclusive idosa, e a minha irmã teve, eu tive, cada pessoa tem de um jeito. Hoje, a comunidade científica, a senhora acha que ela tem aprendido mais, ela está mais preparada, ela está conhecendo mais o SARS-CoV-2, o novo coronavírus? Muito mais, Dauro, nós aprendemos muito, né? Nós aprendemos muito, nós aprendemos, primeiro, que isso não é uma pneumonia, né? Essa doença não é uma pneumonia atípica, como ela parecia ser no começo, né? Ela é uma doença sistêmica. Por que ela mata? Né? Ela não mata porque é a pneumonia, né? Muita gente não morre pela pneumonia, morre por fenômenos de trombose, por fenômenos vasculares, ela é uma doença altamente trombogênica, por fenômenos do sistema nervoso central, ela atravessa a barreira, ela pode deixar inclusive sequelas neurológicas, né? Já tem trabalho mostrando. Então, como ela é uma doença muito nova, né, tudo que nós estamos aprendendo vai virar
publicações de natureza científica, que vão fazendo um recuo e vão dando tempo, digamos assim, prospectivamente, de se fazer uma análise retrospectiva do que passou. Mas nós já aprendemos muito, Drauro, nós já estamos anticoagulando os pacientes, nós já sabemos que em caso grave podemos usar corticosteroide naquele paciente grave, intubado, em ventilação mecânica, porque ajuda, nós já sabemos qual é o momento de usar anti-inflamatórios ditos biológicos. Então, assim, não há dúvida, o aprendizado foi enorme para nós nesse período, enorme. Olha, a senhora sabe que eu sou um grandioso admirador da senhora, Muito obrigada. respeito pela senhora, e eu sempre termino a entrevista mencionando alguém que também a conhece. Eu, há poucos instantes, falava com uma amiga, a jornalista Manuela Ferrari, que hoje trabalha na Academia Brasileira de Letras, e ela, ontem eu coloquei nos meus stories, nas minhas redes sociais, que a senhora estaria entrando no ar, na Globo News, para que as pessoas assistissem e tal. E ela me respondeu numa mensagem que a senhora é capixaba, como ela, e que uma querida amiga, e que ela corrobora de todos os elogios e do reconhecimento da grandeza da senhora. Muito obrigada. Manuela é uma querida, capixaba como eu. Tá certo. Obrigada, Dauro. Muito boa obrigado. Semana para você. Um bom dia para a senhora e que a senhora continue a ajudar o Brasil, tá bom? Muito obrigada, um grande abraço e meus sentimentos pela sua querida mãe. Muito obrigado. Bom dia para a senhora. Bom dia.